A capitania nada exportava, o seu comércio externo era absolutamente passivo. Os gêneros da Europa, vindos em bestas do Rio de Janeiro ou da Bahia pelo espaço de 300 léguas, chegavam caríssimos. Os negociantes vendiam tudo fiado. Daí a falta de pagamentos, daí as execuções, daí a total ruína da capitania. Era 1806 e assim Joaquim Teotônio Segurado informava a Dom João VI sobre a situação do antigo norte de Goiás. Logo em seguida, Dom João VI criaria a comarca do Norte, no dia 18 de março. Esta terra é nossa pátria. No próximo dia 18 de março é celebrado no estado do Tocantins o Dia da Autonomia. Muito pouca gente sabe o que é autonomia, sabe que é 18 de março, sabe quem foi Teotônio Segurado e por que chegamos aqui nesse lugar, nesse momento histórico. E para falar sobre isso, a gente tem a honra de receber aqui no Coisa Nossa, neste domingo, a professora da Universidade Federal do Tocantins, Kátia Maia Flores. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, tudo bem? Tudo bom. Professora, mês de março, o 18 de março já foi um feriado aqui no estado. E a Assembleia Legislativa, nos anos 2000, extinguiu esse feriado, então ficou uma data como outra qualquer. Me parece que isso talvez tenha contribuído para que as pessoas, com o tempo, devagarzinho, vão se esquecendo dessa data. Não deveriam, né, professora? Eu acho que não, né? Se nós pegarmos, assim, a gente pensando na história, né, do Tocantins, de Goiás, Goiás foi uma capitania que, né, administrativamente, ela surgiu no contexto da mineração de ouro, né? Então, foi uma capitania, principalmente o norte da capitania, que aí nós estamos falando da nossa região, foi uma região que produziu muito ouro. Não foi uma produção duradoura, mas ela se compara à produção das minas de Minas Gerais. Ali na região da Natividade, Paraná, Arraias, toda aquela região, né, surgiu dos veios, né, da mineração. O povoamento também, as populações que vieram, né, para as minas, a estrutura administrativa do Brasil, ela era muito semelhante ao do reino. Então, no reino, a questão da justiça era uma questão muito importante, porque cabia ao rei, né, fazer a justiça. Então, ele já contava com um corpo de magistrados que tinham uma importância, né? Vinham das principais famílias, né? A Universidade de Coimbra fazia a formação desses magistrados. O Brasil repetia, então, essa estrutura. No campo da justiça, você tem o fórum, a comarca, o Tribunal da Relação, e depois os órgãos, né, de recurso no reino. Então, ser um ouvidor, naquele momento, equiparava ao governador. Os dois cargos mais importantes na capitania eram o do governador e do ouvidor. Agora, não existia conflito entre o ouvidor... Muito, né? Nós temos aí casos em que o governador se reporta ao rei, questionando, né, o poder do ouvidor ou reclamando de alguma ação. O governador não podia caçar o ouvidor. Não, tinham os processos, sim. O Goiás, por exemplo, nós temos aí inúmeros casos de devassa, né? A ponto de vir um representante da coroa
fazer a devassa, tirar a pessoa do cargo e promover, né, o julgamento, e alguns foram condenados, inclusive. Quando Teutônio e Francisco de Assis Mascarenhas, como governador, assumem o governo de Goiás, Goiás era um tumulto, né? Ouvidores sofrendo devassa, governadores sofrendo devassa, fiscais, meirinhos, enfim, era uma corrupção, né, deslavrada. Já lá então. já existia a corrupção e era, né, nós estamos falando aí de regiões de ouro e depois aqui questões de terra. O ouvidor, ele podia conquistar um espaço de poder, né? No caso do Teutônio, personificava. Ele chegou em Vila Boa como ouvidor, lá era a sede da comarca, lá era a comarca, mas o Francisco de Assis Mascarenhas incumbiu imediatamente o Teutônio de cuidar da navegação do rio Tocantins e Araguaia. Por que cuidar da navegação do Tocantins e Araguaia? Se nós pegarmos os dados, né, de produção das minas, nós tivemos o boom, então nós tivemos mais ou menos 30 anos em que a produção foi altíssima e depois ela cai. E ela vai caindo severamente. A arrecadação não dava sequer para pagar as despesas básicas, né, da estrutura administrativa. E não por conta da mineração. O tratamento dado às regiões minerais era de que nenhuma outra atividade econômica concorresse com a mineração. Então, toda a força produtiva era dedicada à mineração. Então, faltava alimento, faltavam gêneros de primeira necessidade, tudo era importado, uma enxada, tudo vinha de fora, né? Tudo que não era produzido localmente vinha de fora. Então, Francisco de Assis Mascarenhas, ele chega como um salvador da pátria, né? Já viam os salvadores da pátria, ele era de família nobre, já tinha experiência em outras capitanias. E o Teutônio Segurado, ele era recém-graduado. Ele teve um ouvidor, para a gente ter uma ideia, ele levava cerca de 15 anos para chegar a ouvidor. Teutônio levou 4. Ele teve uma única experiência como juiz e, por questões de família, né, de relações, ele já foi nomeado para Goiás. E ele era um homem muito inteligente, um bom orador, um bom escritor, com uma formação em Coimbra. Ele tinha essa visão de geopolítica, né? Então, ele era, imaginem, num lugar como o nosso, né? No interior do país, né? do Brasil, do reino. E você tem uma pessoa ilustrada, né? Valia aquele antigo, quem tem olho, né? É rei. E ele, de imediato, ele chegou, ele já constituiu uma companhia de navegação. Um ouvidor, ele tinha 2 anos, no máximo 3, e aí ele ia para outra comarca, né? Porque exatamente para... Então, o governador faz um remanejamento dos ouvidores. A coroa. Portugal. Né? Com 2 anos, Teutônio escreve ao governador pedindo a permanência na comarca e relatando as grandes conquistas que ele teria feito no campo da navegação e também né, nessa relação do norte com o sul da capitania. E o governador atesta, né, esse pedido do Teutônio. Concorda com ele? Concorda e manda o pedido, né, para a coroa. E aí começam, né, o próprio governador pedindo que se crie
a comarca do norte, exatamente para dividir esse poder, né, com o Teutônio. O Teutônio ficaria no Então, a norte. gênese da divisão está aí. A gênese da divisão está na... Ela é antiga, né? Desde do auge da mineração, os mineradores já faziam muita pressão, alegando que pagavam mais impostos. E o Teutônio, né, de mãos dadas com Francisco de Assis Mascarenhas, eles conseguem, então, que essa antiga reivindicação se concretize. E aí o rei, né, faz um alvará criando a comarca do norte. Que aí é o 18 de março. Aí é o 18 de março. É a data do alvará, né, que cria a comarca do norte. No alvará, ele já estabelece, né, as bases dessa nova geopolítica. Então, parte dos arraiais ficam com Goiás. Aí já faz a divisão. Ele já faz e já cita Porto Nacional, Natividade, Conceição, Pilar, Flores, Cavalcante. Cavalcante ficava mais em Goiás ou... Ficam com a comarca do norte. As duas comarcas, elas são independentes, né? Ligadas ao Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Mas é lógico que subordinada do norte, atrelada ao governo de Goiás. E no alvará, o rei determina que a sede da nova comarca funcione em São João das Duas Barras, na confluência do Tocantins e Araguaia. Aí começa um outro capítulo, né? É uma pequena vila, porto, né? Apoio para a navegação. Havia um destacamento militar vindo do Pará, né? Sediado lá. E o Teutônio, imediatamente, ele começa, então, né, a um conjunto de cartas ao rei, pedindo, justificando que não resolveu o problema. Ficava pior. Ficou pior, porque era muito distante de Goiás. E aí ele consegue que o rei determine, então, que a sede da comarca funcione provisoriamente, ou em Natividade, ou em outra vila que ele julgar conveniente. Então, ele vai para Porto Real, ele fica um tempo em Porto Real, depois ele vai para Natividade e continua suas correspondências com o rei. Agora ele não quer mais só ficar em outra comarca. Nessa época, deixa eu entender, nessa época tinha o governador de Goiás. Tinha o governador. E aí quando fez quando teve o alvará da criação da comarca. Continua o governador, porque é outra esfera. Sim, aí o Teutônio ficou como governador do... Não, ele é ouvidor. O ouvidor, ele tinha suas atribuições no campo da justiça, ele fazia correição, ele julgava casos acima de determinado valor, determinados casos ele revisava, mas o ouvidor também era responsável por urbanização, por plantação de árvores, pelo comércio, pela economia, por uma série de atribuições. Mas continuava subordinado a um governador. A um governador. E ele, mesmo com a separação, ele continua subordinado ao governador de Goiás. Continua subordinado ao governo de Goiás. Então, ele... E não há um rompimento disso? Não, porque ele vai romper com o Sampaio em 1821. Aí é a primeira oportunidade que ele vê de ruptura. Até então, ele fica no norte, ele conseguiu a criação da comarca, ele conseguiu residir onde ele achava mais adequado. Montou o comércio dele.
ele consegue a criação da vila de São João da Palma, né? Que é Paraná. Que é Paraná. Que é essa cidade aqui. Para a sede da comarca, né? Então, a sede da comarca foi transferida para lá. Ele se casa aqui, tem filhos, fazendas, ele consegue, né, ter fazendas. Ele era um criador de gado. E ele ainda exercia um cargo alto na magistratura. Ele era culto, ele se relacionava relativamente bem com os governos, ele conquista a liderança, né, junto aos produtores, né, às elites, né, do norte. Então, ele ocupava um cargo que pouca diferença tinha do governo de Goiás. Então, professora, nós estamos falando assim de um homem que, nessa época, ele tinha... Que faixa etária era dele nessa época? Mais ele morre com 56 anos de idade. Novo, então ele conseguiu isso tudo em uma cidade. Ele entrou em Coimbra com 16, ele forma com cerca de 20 anos, ele passa 2 anos e 3 anos como juiz numa comarca em Portugal, e aí ele já assume como ouvidor. Ele chegou aqui com cerca de 26 anos. Primeiro, que ele não fica o máximo de 5 anos prescritos para o cargo, ele fica 21 anos como ouvidor. E nesse tempo ele constrói uma liderança local. A independência do Brasil, ela promove um certo nacionalismo. O ouvidor, que assumiu depois que ele é assassinado, né? 2 ouvidores descendentes de Portugal são assassinados aqui, né? Inclusive um jovem ouvidor é assassinado, deixando esposa e filhos. Após a independência. E o Teutônio, existem 2 hipóteses, né, sobre a morte dele. Ele foi assassinado, na fazenda dele, né, Fazenda Albano, onde ele passou a vida dele depois da independência. Existe uma linha, né, que advoga que ele foi vítima de um crime cometido pela própria esposa, né, que foi o que foi ventilado, né, na imprensa da época, e outros dizem que foi algum nacionalista mesmo que o assassinou. Mas ele era um homem difícil, assim, ele era extremista, ele era... Alguns depoimentos que eu tive acesso, ele era um homem meio explosivo, né? Ele tinha 2 faces. Uma extremamente educada, meiga, mas ele era capaz de rompantes, né? Quando a gente vê todas as cartas à população que ele, as proclamações que ele fez depois de 1821, né, depois da criação da província do Norte, ele faz uma série de proclamações, né, cartas dirigidas à população. E ali você consegue perceber algumas oscilações, né, nesse temperamento. Ora ele é muito, muito centrado, ora ele é extremamente, né, firme nas suas posições. O Teutônio tinha uma visão econômica, né? E tinha noção de território também, pelo jeito, né? Assim, e de geopolítica, né, mesmo, né? Ele advogava, olha, tem terras para criar gado, né? Essa região pode ser ligada diretamente ao Pará pela navegação, ou
a Bahia, né, que é o que ele fazia comercialmente, levar o gado em pé pela Bahia, ou a carne, a sola, através da navegação. Então, era um líder que tinha uma visão estratégica, né, econômica, muito, muito acima, né, Que quando se da fala em época. Teotônio, inclusive para o pessoal mais novo, imagina-se um coronelzão de bota, de aquela coisa toda, né? Mas pelo que a senhora fala, ele era bem ativo, bem, tinha noção, né? Ele tinha, primeiro, ele formou em Coimbra, que era a grande universidade do mundo. Então, o ex-governador Siqueira Campos, por exemplo, que foi um dos autores aí da criação do Estado, ele, o primeiro governador eleito do Estado, né? Ele fez bem em pensar na história o Teotônio Segurado, porque parece que a origem do Estado, pela historiografia aí, oficial, teria nascido com o Teotônio, com esse 18 de março. Uhum. Havia outros líderes na época, o Teotônio encarnava todo esse movimento? Ele encarnava. Ele era uma das lideranças mais expressivas, ele tornou-se, né, uma das lideranças mais expressivas do Norte. Aí nós não estamos falando de ideologia, nós estamos falando de pessoas que exerciam determinadas lideranças, né? E essa eleição para deputado em Lisboa, né? A eleição foi lá ou ele foi eleito aqui? Quando Dom João VI volta para Portugal, e ele volta forçado a Portugal, né? Portugal tinha feito a Revolução Constitucional, né? Ou ele aderia à Constituição, né? Ou ele ficava no Brasil, né? Então ele volta para Portugal, ele jura obediência à Constituição do Porto, ele deixa o filho como regente e ele manda um ato para que todas as províncias jurem obediência à Constituição portuguesa e que elejam 2 representantes para participarem da elaboração da nova Constituição em Lisboa. Goiás estava uma polvorosa, né? O governador Sampaio, ele era extremamente autoritário e ele tinha grandes inimigos, né, em Goiás. Então, há todo um episódio, né, de perseguição, né, que ele faz contra alguns militares. Isso acende uma animosidade muito forte em relação a ele. E ele jura imediatamente, né, a nova Constituição e já faz a eleição dos delegados, né, que vão participar da corte. Teotônio é eleito. Então, aí você já vê, né, que o Norte ele já representa, de certa forma, um território, porque ele elege um representante do Norte e um representante do Sul. O representante do Norte é o Teotônio Segurado. Ele entende que é hora, né, então é a oportunidade de dividir a província. É esse o entendimento dele, dividir a província. Nas proclamações que ele faz à população, ele não discute, ele não vai a fundo nas questões da monarquia. As discussões e os posicionamentos durante os debates, né, em Lisboa foram profundos, né? Alguns deputados do Brasil vieram fugidos de Portugal.
né? Corriam risco de serem assassinados lá. Então, haviam muitas divergências entre os representantes do Brasil, né? Aí você tem aí uma discussão assim profunda sobre isso, né? Quase que cada província ela tinha uma visão do processo e ela tinha um objetivo com o processo, né? Ele era monarquista, ele estava ali como 60% português, 40% brasileiro. Uma avaliação da senhora, ele foi importante para a história do Estado e, naquela época, ele conseguiu mudar a região de alguma forma e estabelecer alguma coisa na região, como princípio? Sim, né? Ele criou uma linha de comunicação do Rio de Janeiro com o norte, né, que foi uma obra, né, grandiosa. Correio que levava meses para chegar ao Rio de Janeiro foi encurtada assim, significativamente. Ele foi um impulsionador da navegação, né, da necessidade da navegação e da importância dessa navegação. Enfim, questões também de melhorias, né, nas vilas, tudo isso passava pelas mãos dele. Agora, o que eu penso que é um legado do Teutônio, né? Não que a gente advogue que essas são as melhores ideias, as melhores estratégias para o desenvolvimento, né, do interior do Brasil, mas ele deixou as bases desses projetos futuros, que alguns foram executados, outros ainda não foram executados. Professora, ele foi sepultado onde? Dizem, né? Aí vem a nossa falta de cuidado com a memória, né? Ninguém sabe dos restos mortais dele. Alguns dizem que foi em Paraná, a cultura popular diz que foi em Paraná. Não existe o lugar do sepultamento, hoje é um mercado, é alguma coisa assim que desapareceu. Natividade ainda tem a casa que ele residiu, a banheira de pedra, né, que ele utilizava. Fora isso, desaparece a memória, né? Pena para a memória, né? Eu acho que sim. Professora, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. É muita história para trazer, mas que é interessantíssima essa história do Teutônio Segurado, até para você de casa. Tem muita gente que não sabe sobre esse 18 de março, sobre quem foi Teutônio Segurado. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição, viu, Luiz Armando? Estou sempre aqui para a gente conversar sobre esses temas que são tão interessantes, importantes, né, para a gente ter essa visão de território, né, de onde nós estamos. Tem muita gente que acha que caiu por acaso as coisas. Que começou assim, brotou do chão, e aí aqui a gente tem, né? Tem a história indígena também, que hoje você tem aí, né, muita coisa para falar, para estudar sobre isso, né, os escravizados, né, que vieram para a mineração e acabaram deixando também aí uma série de outras contribuições. Tem muito assunto. Hein? Tem as lideranças locais, regionais, né, como o Teutônio, tem muita coisa bacana. Vamos falar disso. Muito obrigado, professora. E Coisa Nossa de hoje fica por aqui, esperando você no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na TV Norte, SBT Tocantins. Até lá e fique com Deus.